Olá pessoal, eu sou o professor Paulo e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, tá ok? Vamos lá, definição. Os números racionais são todos aqueles que podem ser escritos na forma P sobre Q. Isso aqui, gente, é a forma fracionária, não é isso? Ó, P sobre Q, forma fracionária. Então, os racionais são todos os números que podem ser expressados nessa forma, ó, fracionária, tá bom? Observação. O P, pessoal, P sempre tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros, Z. Lembra? Quem não tiver lembrado dos números inteiros, assiste essa videoaula aqui, ó, que aí você lembra dos números inteiros. E o denominador, que é o Q, que ele não pode ser zero, tem que ser sempre diferente de zero, tá ok? Por quê? Porque um denominador nunca pode ser zero. A gente já viu isso, a gente já falou até que era um dos mandamentos da matemática, né? Não dividirás por zero. Vamos lá, ó. Exemplos de números racionais. 3/5 tá escrito na forma de fração? Tá, então é um número racional. Outro aqui, 8/3 também é um número racional, porque está escrito na forma de fração. Um terceiro aqui, 7/10 também é um número racional, está escrito na forma de fração. Gente, eu vou dar outros exemplos, porque existem alguns números que a gente pensa que não é racional, mas ele é. Olha aqui alguns exemplos. Ó. O 8. O 8 ele não está escrito na forma de fração. Mas eu posso escrever o 8 dessa forma, ó. 16 sobre 2. 16 sobre 2 não é 16 dividido por 2 e não dá 8? Então, o 8 é um número racional também, porque ele pode ser escrito nessa forma aqui, numa forma de fração. Ele também pode ser escrito, poderia ter sido escrito como sendo 24 sobre 3. Também é uma fração. Então, isso daqui é uma forma de representar o 8. Então, o 8 é um número racional. Ou simplesmente eu poderia representar o 8 como 8 sobre 1, 8 dividido por 1. Então, 8, apesar de não estar aparecendo, ele é sim um número racional. Outro exemplo aqui, ó, 1,5. Você vai me dizer, isso aqui é um número decimal, mas eu posso escrever esse número decimal na forma de fração. Por exemplo, 15 sobre 10. Se eu pegar o 15 e dividir por 10, eu vou chegar em 1,5. Então, 1,5 também é um número racional. Também poderia escrevê-lo dessa forma aqui, ó, 3 sobre 2. Se eu pegar o 3 e dividir pelo 2, vai dar 1,5, 1,5. Então, 1,5 também é um número racional, ok? Olha só, a maioria dos números dá para se escrever na forma de fração. Então, a maioria dos números são racionais, tá ok? Vamos lá, ó. Representação gráfica dos números racionais. Representação gráfica você já conhece, né? É a representação na forma de uma reta, ó. Eu estou botando uma reta, ó, que é infinita para os dois lados. A reta vai crescer infinitamente, tanto para esse lado quanto para esse. Nessa reta, nós representamos alguns pontinhos nela aqui, ó. Lembra? Pontinhos com a mesma distância um do outro. E nesses pontinhos, nós colocamos números. Cada pontinho desse equivale a um número. Você lembra que conjunto é esse, gente? 0, 1, 2, 3, 4 até o infinito? Isso daqui é o conjunto dos números naturais. Foi o primeiro conjunto que nós estudamos. Eu vou agora representar na forma de diagrama. Esse diagrama se chama diagrama de Venn Euler. Aqui eu vou colocar o N, são os números naturais. Foi o primeiro conjunto que nós estudamos. Aí depois, nós marcamos pontinhos aqui antes do zero. Vamos marcar esses pontinhos, ó, marcando os pontinhos antes do zero. E esses que vinham antes do zero, a gente escrevia com a mesma grafia desses, só que com o sinal de menos antes, tá vendo? Ó? O menos 1, menos 2, menos 3. Então, nós ampliamos o conjunto dos números naturais para os números inteiros. Esses números aqui se chamam números inteiros. Foi o nosso segundo conjunto que nós estudamos. E a gente chamava ele de conjunto Z, era o conjunto dos inteiros. Note aqui, gente, que
que o conjunto dos números naturais ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, todo número natural é um número inteiro. E, por fim, vem os números que nós estamos estudando. Agora, é o conjunto dos números racionais. Os números racionais são representados por frações. Vamos pegar um número racional qualquer aqui, por exemplo, 3 sobre 2, e representá-lo na reta. A primeira coisa que a gente tem que fazer para marcar esse número na reta é dividir o 3 por 2. 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Aí a gente vai marcar aqui. Ora, o 1,5 ele é maior do que o 1 e ele é menor do que o 2. Então, os números racionais, pessoal, eles podem cair aqui entre um número natural e outro, ou entre um número inteiro e outro. 1,5 cairia mais ou menos aqui, ó, no meinho, entre o 1 e o 2. E aqui eu posso marcar, ó, dizer que ele é o 3 sobre 2. O 3 sobre 2 está aqui. Vou dar outro exemplo. O meio. Meio, primeira coisa que eu vou fazer é dividir 1 por 2. Vai dar 0,5. 0,5 é maior do que 0 e menor do que 1. Então, ele estaria mais ou menos por aqui. Ok? Aqui eu vou representar o 1 sobre 2. E há esses números, gente, que completam um pouco mais a nossa reta, porque a nossa reta estava cheia de vagas aqui entre um número e outro. Ó. Entre um número e outro, até os números inteiros, entre um número e outro, estava cheio de espaço vago. Aí os números que compõem o conjunto dos números racionais vão preencher a maioria dessas vagas e a maioria vai estar entre um inteiro e outro, tá ok? Então vamos marcar aqui o nosso terceiro conjunto estudado. Deixa eu botar aqui. Terceiro conjunto estudado, a gente chama ele de Q, representa ele pela letra Q, que é os números racionais. Gente, os números racionais são esses aí. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa videoaula e estudem. Na próxima aula a gente vai fazer exercícios, ok? Um abraço. Até a próxima.